João 15:16. É um verso, um texto conhecido de todos nós, mas diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de nos convencer a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Que nós a cada dia estejamos em Tuas mãos, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto, o Senhor Jesus já está aqui, já caminhando, para o final do seu ministério terreno, E o livro de João, ele é um livro que fala sobre as experiências vividas por Jesus. Ele diferencia dos livros dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque são evangelhos sinópticos, evangelhos que falam, que conta, é uma narrativa, acerca do nascimento de Jesus. E o livro de João é um livro mais voltado para, eu poderia dizer, para os discípulos. É um livro mais doutrinário, um livro que visa um doutrinamento, acerca do ministério, acerca da caminhada com Cristo. É um livro em que Jesus fala sobre o Consolador, Jesus mostra experiências para os seus discípulos que nos livros, nos evangelhos sinópticos, ele não mostra, mas a narrativa do Evangelho de João é uma narrativa, eu diria que mais que um cunho pessoal, que Jesus está ali preparando os seus discípulos para dar sequência ao ministério, para dar sequência à sua caminhada. E quando chega aqui no Evangelho, aqui no capítulo 15 de João, Jesus ele fala sobre essa união íntima dele com os seus discípulos. E no verso 15, aqui no capítulo, do verso 1, ele vem falando que ele é a videira verdadeira, que o Pai é viticultor, e ele começa a se comparar, com essa videira. E ele fala, que ele é a videira verdadeira. E todos aqueles que estão ligados nele, estão ligados ao Pai, estão ligados à videira verdadeira. Mas quando chega aqui no capítulo 16, no versículo 16, Jesus então, ele diz para os seus discípulos: não me escolhestes a mim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. E eu queria nessa noite falar um pouco, sobre o fato de nós não termos escolhido a Cristo, mas Cristo ter nos escolhido. E isso tem relação, uma correlação com a nossa salvação, tem tudo a ver com a forma como Deus nos buscou, de onde nós estávamos, e que aparentemente nós não tínhamos nenhuma condição de estar aqui hoje, de estarmos assentados aqui, de estarmos ouvindo a palavra, de estarmos pregando o Evangelho, porque foi uma escolha do Senhor, não foi uma escolha nossa. E isso faz uma diferença muito grande quando nós pensamos que não foi nós que escolhemos a Cristo. Algumas pessoas falam assim: se não for pelo amor, vai pela dor. Não é verdade? Muitas pessoas usam esse termo:
Se não vai pelo amor, vai pela dor. Fato é que nós não sabemos, muitos de nós, cada um de nós tem uma história para ser contada com relação à nossa vinda, à nossa escolha, né? ao fato de nós estarmos na presença do Senhor. Cada um de nós temos, cada um tem uma história diferente para ser contada, tem uma experiência diferente para ser vivida, que foi vivida e que está sendo contada. Mas fato é que chega um determinado momento na nossa caminhada que o próprio Espírito, ele nos induz, né? Ele nos chama para perto dele. É por isso que o livro de João, o Senhor Jesus, ele vem falando até sobre o Consolador, e ele diz que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele mandaria um Consolador que haveria de nos mostrar o caminho, que haveria, né, de trazer a luz aos fatos, de trazer a revelação, que esse Consolador, ele nos ajudaria na nossa caminhada, né? E fala também que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, portanto, nós entendemos que quando nós, né, somos escolhidos pelo Senhor, esse Consolador, ele começa a fazer o papel que o Senhor Jesus determinou, né, que Deus determinou na sua soberania, que o Espírito fizesse, que Ele nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo, para que nós pudéssemos desfrutar da salvação. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, né, sobre essa questão da escolha, e ele diz lá no capítulo 4, no verso 6, que ele fala assim: olha, das trevas brilhará a luz. Foi ele quem fez que o Evangelho de Cristo resplandecesse em nossos corações. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, né, que não foi uma mera ação humana, mas foi ele quem fez, foi o próprio Deus quem fez com que a luz do Evangelho de Cristo brilhasse em nossos corações, ou seja, abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos compreender, né, sobre a salvação, para que nós pudéssemos andar no sentido da salvação. E esse texto, então, ele nos ensina, né, que a salvação, ela não depende basicamente de nós, mas primeiro, a salvação dependeu de um sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui. E Jesus, quando ele fala com seus discípulos, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, ele já estava apontando o caminho da cruz. Porque até então, seus discípulos, por mais que ele falasse da cruz, eles não tinham a vivência da cruz, eles não sabiam o sentido real da cruz. Mas Jesus aponta o caminho para a cruz. Eu não vos escolhi, né? Eu vos escolhi, não, vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. E Jesus então começa a trabalhar com eles para que eles pudessem dar sequência na sua caminhada, no seu ministério, no processo salvífico da humanidade. Então, o sacrifício de Jesus, que mais tarde, um pouco mais para frente, ele passaria, seria de fato, né, a culminância desse projeto dele para os seus discípulos. Porque até então eles caminhavam com Jesus, viviam com Jesus, mas não tinham tido ainda a experiência real da salvação sobre as suas vidas. E que nós vamos só ver essa experiência real lá no livro de Atos, no capítulo 1 ou 2 de Atos, eu não me lembro agora, né? Quando o Espírito Santo vem sobre eles e os enche e os capacita para a tão grande obra que o Senhor Jesus determinou para eles. Então, a salvação de Jesus, o sacrifício de Jesus,
humanidade. E a partir dali, através deles, a humanidade passou a ter o conhecimento do amor de Cristo para com a humanidade. Lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, João fala sobre esse amor. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, né, não perecesse, mas para que tivesse vida eterna, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 1 ao 9, o autor de Hebreus, ele escreve sobre essa questão do sacrifício de Cristo, sobre o sumo sacerdote, né? E ele vem falando aqui, vem fazendo referência à figura do sumo sacerdote, justamente para explicar esse sacrifício de Jesus, né? O papel como sacerdote de Cristo para trazer vida aos homens e vida plena e abundante. E ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, Hebreus 5, a partir do verso 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifícios pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, sendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo-se aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aqui Jesus diz para os seus discípulos em João 15:16, né, que Ele não nos chama, que nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos designou para que nós pudéssemos ir dar fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça. E tudo que nós pedíssemos ao Pai, né, que Ele nos concederia, em nome dEle, o Pai nos concederia. Então o papel, né, dos discípulos, no sentido, né, da obediência ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de viver segundo a vontade do Senhor. E salvação, meus irmãos, nós entendemos que é, na verdade, um dom de Deus. Homem nenhum pode buscar para si a salvação se por Cristo e em Cristo ele não for escolhido, porque quem escolhe é o Senhor, né? A gente às vezes vê o cara, como eu disse aqui no princípio, uma pessoa fala assim: mas se não for pelo amor, vai pela dor. Né? Ou então, uma outra frase muito conhecida: depois que não servia para mais nada, agora virou crente. Né? Vocês já ouviram isso ou só eu que já ouvi? Né? Então, as pessoas não conseguem entender que o homem por si só ele não pode, mas se Cristo escolheu, mesmo que ele esteja, né, num charco, num lamaçal do pecado, o Senhor o torna nobre. E é o que Ana diz lá no livro de Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 3,
Senhor faz com que tira o pobre do monturo e o faz assentar junto a príncipes. E Deus faz o homem que está no charco do pecado, no lamaçal do pecado, tira do lamaçal do pecado e o torna filhos e filhas segundo o seu coração, homens e mulheres com caráter transformado, e que agora vai fazer aquilo que o Pai ordena, porque não foi Ele quem escolheu, mas Cristo nos escolheu. E é por isso que Cristo vem batendo na tecla: não foi vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. Porque eu fico pensando que quando Cristo, quando uma pessoa olha para nós, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, ou um homem natural, quando a gente bate o olho e a gente fala assim: não, esse não vai dar nada, Cristo fala assim: esse vai dar. Porque há uma inversão de valores, porque Deus não olha com um olhar humano, Deus olha para o homem com um olhar divino, com um coração divino, com um amor divino. E é por isso que cai por terra quando a pessoa diz: esse não dava nada, não prestava, esse vivia na cachaça, esse vivia nas drogas, vivia na prostituição, e agora é crente. Vai continuar sendo crente, porque não foi ele quem escolheu. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: das trevas brilhará a luz. Foi ele, ou Deus, quem fez brilhar em seu coração a glória do Evangelho de Cristo. Porque não é uma ação meramente humana, mas é uma ação divina. E como uma ação divina, o homem não pode interferir, não há interferência. E a Bíblia ela fala que esses dons de Deus, esse dom da salvação, ele é irrevogável. Deus não toma, Deus não dá e desdá, se eu estou certo no meu português. Deus não dá e vai lá e desdá, não, eu dei, mas eu vou tomar isso aqui de você. Não, Deus deu e Ele assegura a salvação. A palavra do Senhor lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 10, olha o que diz aí o livro de Efésios. Efésios 2, vamos ler a partir do verso 1 aí, só para a gente ter um entendimento aí do texto. Efésios 2, a partir do verso 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais antes preparou para que andássemos nelas. Então olha o que o texto de Efésios está dizendo, que
que nós não conhecíamos, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas quem o ressuscitou? Foi o pastor Robson? Foi o pastor José? Foi a irmã Mariquinha, né? A pastora Maria? Quem foi que ressuscitou? Olha aí. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos pecados e delitos. Ele, que Paulo está dizendo, é o Senhor, Deus. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Não foi o pastor fulano, não foi a pastora ciclana, não foi o irmão de oração, não foi o profeta, não foi não, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, quando Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro, né? Lázaro já estava morto há 4 dias. As irmãs dele ficaram preocupadas. Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? E o que Jesus disse para as irmãs de Lázaro? Ele não morreu, mas alguém sabe dizer? Os seminaristas? Ele não morreu, mas dorme, né? 4 dias sepultado. E ele então, né? E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então quer dizer, Lázaro já estava morto, mas Jesus o ressuscitou. Nós estamos vivos, mas o Senhor também já nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestes. Os irmãos estão entendendo? Então, a salvação que o Senhor nos dá, ela é um dom. E a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos 11:29, apóstolo Paulo fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, não revoga aquilo que Deus dá. É igual a uma adoção, né? A adoção de uma pessoa. Se a Genice, né? Se a Genice pegasse a Raquel, né? Uma suposição. Se a Genice pegasse a Raquel e falasse assim: ô Rose, toma essa menina para você. Aí ela ia lá, né, pegava a Raquel e dava lá para a Rose, passava, né, a Raquel para o nome da Rose e fez ali o papel de adoção. Não é verdade? A mãe fez o papel de adoção. Ela deu a filha. Mas uma vez que a Rose adota a Raquel, aquele documento se torna irrevogável. A Raquel é filha adotiva para todo sempre, e ela vai ter todos os direitos que a Rose, daquilo que a Rose tem, daquilo que a Rose pertence, tem como, né, civilmente. Por quê? É irrevogável, ninguém volta atrás, não tem como, uma vez que a pessoa, é por isso que os processos de adoção são tão demorados, é porque é irrevogável. O pai pode pegar o filho e dar para uma pessoa, mas aquele que adota aquela pessoa jamais pode devolver aquela criança que foi adotada. Não existe, é irrevogável. E a palavra do Senhor diz que os dons do Senhor são irrevogáveis. Uma vez que Deus dá a salvação, uma vez que Deus nos vivifica dos mortos, que nos tira da sepultura espiritual, que nos torna filhos,
né? A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Então somos, né? Essa adoção ela é irrevogável. Deus não volta. A pessoa pode até circunstancialmente continuar tendo uma vida, né, de pecado, mas o Espírito Santo que está nela sempre vai estar trabalhando em seu coração para que ela se arrependa do seu pecado. Porque uma vez que somos selados pelo Espírito, somos selados pelo Espírito. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre isso, sobre essa questão, né, do dom irrevogável de Deus. Lógico, né, a teologia ela tem as suas vertentes. Tem uns que falam que perde a salvação, outros falam que não perde a salvação, né? Outros falam que o homem tem livre-arbítrio, outros falam, né, que o homem ele não tem livre-arbítrio, né? Fato é que o livre-arbítrio do homem ele é moral, né? Ele escolhe errar, mas ele não escolhe o que diz respeito à salvação. Por quê? Porque o dom ele é o que a palavra de Efésios aqui diz, né? Não é por obras para que ninguém se glorie, porque senão nós bateríamos no peito, né? Pegaríamos tudo que nós temos, venderíamos, daríamos para os pobres e achávamos que tinha ganhado o espaço do céu, que foi o que aconteceu com o jovem rico. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Tudo isso eu tenho feito. Jesus diz para ele, vai lá, né? Não pecar, né? Honrar pai e mãe, né? Jesus fala um monte de coisa para ele. Tudo isso eu tenho feito. Jesus então diz assim, tem feito? Então tá, então vai lá, vende tudo que tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz o quê? Que ele abaixou a cabeça e ele saiu, né, triste, porque o coração dele estava nas coisas que ele possuía, mas não estava na salvação que ele queria. É por isso que a salvação era um dom de Deus, porque ele poderia falar assim, ok Senhor, já vendo tudo e dá aqui o papel, eu assino, sou do céu. Não, meus irmãos, o dom é irrevogável, é irretratável, né? Deus ele deu e ele continua dando, e nós somos salvos e continuamos, né, no processo da salvação, que é o processo da santificação. Nós vamos nos santificando, né, para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Então nós precisamos o quê? Aproveitar os benefícios da salvação, porque a salvação tem os seus benefícios, né? E quais são os benefícios da salvação? Um deles é que ele me alcança, né? E a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não que eu tenha, verso 3, verso 12 a 14, ele fala assim, olha, Filipenses 3, verso 12, olha, ele fala assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o primeiro benefício da salvação é que ele me alcança e eu prossigo rumo ao alvo, né? Eu não retrocedo, eu caminho em direção ao alvo, né? Em direção à vocação celestial que está em Cristo Jesus. E a segunda coisa o segundo benefício que eu aproveito da salvação está lá no livro de Atos 16:31, quando o carcereiro, né,
se soltam, e o carcereiro fica desesperado porque os discípulos estavam soltos, né? E ele então chega para ver aquela cena, ele se desespera, queria suicidar porque os discípulos, as cadeias estavam quebradas. E o apóstolo Paulo então chega, apazigua o coração dele, e ele então pergunta para o apóstolo Paulo: o que farei eu para ser salvo? Né? Qual foi a resposta do apóstolo Paulo para ele, para aquele homem? Me ajudem aí. Os nossos, fazer igual fazia com a gente, né? Os nossos seminaristas, o que o carcereiro, o que Paulo falou para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o outro benefício da salvação. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, você se torna um fator de transformação dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, eu acho que uns 4 irmãos vieram atrás de mim, se converteram, né? Porque eu tinha me convertido, e eles se converteram porque eles olhavam a minha conversão, e isso aqui se cumpriu, né? Eu não vou dizer literalmente, porque ainda tem alguns que não são, né? Não são convertidos, mas para aqueles que olharam para mim, né? E viram o processo da salvação na minha vida, se converteram, e eles, né? Através da vida deles, outras pessoas se converteram, né? Através da vida daquelas pessoas. Mas por quê? Porque eu estava, né, desfrutando dos benefícios da salvação. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu tomo posse disso, porque toda a minha casa vai se render aos pés do Senhor Jesus. Amém? Toda a minha família. Depois nós descobrimos, né? Depois minha mãe tinha um irmão que ficou sumido 60 anos. 60 anos eles afastados. Ela era bebê, né? E aí os pais dela, a mãe dela morreu, e o irmão saiu para um lado com um tio, né? A outra parte ficou em Minas, e esse tio aproveitou uma oportunidade que teve para ir para Mato Grosso. Fato é que ficaram 60 anos afastados, até que se encontraram novamente. E quando nós vamos ver, uma boa parte da família era cristã, né? Era cristã. Eu fico pensando, né? Eu acho que eu já contei essa história para os irmãos, mas depois de muitos anos minha mãe foi contar a história do meu avô, e ela dizia que meu avô, ele sentava na porta da casa dele, e ele ficava, ele lia a Bíblia para aquelas pessoas que estavam ali em torno, né? Que vivia ali próximo. Naquela época a educação era rara, poucas pessoas sabiam ler, mas ele lia, e ele sentava e ele lia a Bíblia para as pessoas, né? Meu bisavô, talvez, né? Eu acho que é meu bisavô. E eu fico pensando que talvez ele nunca pensou, talvez na vida dele, que o fato dele ter parado para contar, para ler a Bíblia, faria com que a sua família, né, futuramente, teria tantos pastores como tem na minha família, né? Olha só que coisa linda, né? Se ele sentava à porta para ler o Evangelho, para ler a Bíblia para aquelas pessoas, para os seus vizinhos, né? Lá em 1800 e pouco, 1900 e pouco, a salvação chegou na casa dele, chegou na geração dele. Então, talvez ele tenha lido esse verso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
ou crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas nós podemos ver a potencialidade que existe na palavra e nas promessas do Senhor quando se diz respeito às promessas da salvação. Hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos o que será as gerações vindouras. Mas certamente tudo aquilo que a Heloísa aprendeu, o Robson Júnior aprendeu, o Patrick aprendeu, certamente será passado de geração em geração, porque um dia um de seus filhos, netos, vão dizer: olha, eu aprendi isso lá com o meu avô, que o pai dele, o meu bisavô era pastor, e Deus fez tantas coisas, quer dizer, salvou geração. Meu avô também da mesma forma salvou a geração, alcançou. A Bíblia fala que os benefícios de Deus vai até a quarta, a terceira e a quarta geração. Então, meus irmãos, não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E isso nós devemos ter muito forte em nossos corações. Deus me escolheu. O Senhor me escolheu. Quando eu não via, quando as pessoas não viam graça nenhuma em mim, o Senhor me deu a graça. E a Bíblia diz que o favor de nós não sermos consumidos é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Isso, Jeremias já dizia lá no livro de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renova dia após dia. E ela se renova, meus irmãos, em favor de quem? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que hão de herdar a vida em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor e entender que somos dele e ele é nosso. Que nós estamos aqui não foi porque nós escolhemos, mas ele nos escolheu. E isso faz a diferença tremenda, porque quando eu tomo essa posse, eu tomo posse dessa bênção na minha vida, meus irmãos, por mais que eu esteja vivendo momentos difíceis na minha vida, eu sei quem é por mim. E a Bíblia diz que se o Senhor é por nós, quem? Se o Senhor é por nós, quem? Isso faz a diferença. Então, quando eu sei quem eu sou no Senhor, ainda que o mundo venha contra nós, o Senhor é por nós. E isso faz total diferença. Tem um livro escrito por um discípulo do Senhor, eu esqueço o nome dele agora, mas esse livro fala sobre a noite escura da alma. Noite escura da alma. Foi um escritor que escreveu na Idade Média. Era um monge e ele fala sobre a noite escura da alma. E dessa noite escura da alma, nesse livro, ele conta acerca das dificuldades que a gente tem enquanto homem, dos pecados que nós temos que enfrentar enquanto homem, que às vezes a salvação chega e a luz do Evangelho, existem recônditos da nossa alma que às vezes a luz do Evangelho não chega como deveria chegar, e nós vivemos a noite escura da alma, até que a luz chegue naqueles recônditos, naqueles lugares que nós às vezes temos resistência, e ali há libertação, e nós podemos viver uma vida de integridade na presença do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós a cada dia possamos nos fortalecer, e que nós possamos a cada momento da nossa caminhada entender: não foi nós quem escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu.
e nos designou para que vás e deis frutos, a fim de que tudo aquilo que nós pedimos do Senhor, Ele nos conceda. Amém? Coloque-se de pé, vamos